Boa noite. Que bom podermos estar aqui na casa do Senhor. Que bom, ao findar de uma semana de trabalho, de atividade, podermos nos reunir, nos encontrarmos aqui na casa de Deus. E aproveitamos para saudar cada irmão, cada um que está aqui conosco nessa noite. E nós expressamos a sua alegria em recebê-los para juntos cultuarmos o nosso Deus nessa noite. Estou vendo aqui o irmão Zé Wilson, né? Ontem fez aniversário, né, irmão Zé Wilson? Ficou mais novo ontem. Na hora do café da comunhão, você pode dar um abraço no irmão Zé Wilson, que ontem completou mais um ano de vida também. E nós louvamos e agradecemos a Deus pela vida do nosso irmão agora, o Zé Wilson, né? Que Deus possa estar abençoando a vida dele, a caminhada e toda a sua casa também. E eu queria, irmãos, também fazermos um momento de oração. Deus tem nos abençoado e temos também motivos para colocar diante dele. Essa semana alguns irmãos fizeram cirurgia, não é isso? O Gael, sobrinho da nossa irmã Ilza, passou pela cirurgia, graças a Deus tudo bem. Nossa irmã Rosimere fez a cirurgia, está em recuperação, graças a Deus por isso também. O irmão Rafael também fez cirurgia nesta semana, também se encontra em recuperação. O Luiz, que nós conhecemos bem ali da Quitanda, né? Fez 4 pontes de safena essa semana, na quarta-feira ali na Santa Casa em Campos. Graças a Deus foi tudo bem com ele. Oremos por ele, pela vida dele. Ele estava vindo aqui todos os domingos conosco, mas ele teve um AVC, por isso que ele não tem vindo, né? Mas oremos pela recuperação dele, para que Deus possa estar cuidando dele e de toda a família. Estou vendo ali, né, via a Sheila e a irmã Valdinéria está se recuperando, o irmão Arnaldo está se recuperando. Nós temos também, né, graças a Deus, a irmã do Chiquinho e demais familiares. No acidente de domingo não aconteceu nada mais de grave com eles. Nós agradecemos a Deus por isso também, irmãos. Então são muitas questões que nós temos aí para colocar diante de Deus, e nós agradecemos por tudo isso, porque Deus tem cuidado e sustentado seu povo. Peço, irmãos, que continuem orando pela irmã Araci. Continua na UTI, requer cuidado de Deus nessa hora, que Deus cuide dela, cuide da família nesse momento. Inclusive amanhã vai um grupo de irmãos doar sangue ali em Campos. O irmão Augusto vai dirigindo a nossa Kombi, se eu não estou enganado tem uma meia dúzia, ainda tem vaga então na Kombi, né, Augusto? Tem mais umas 3 vagas ainda, caso alguém seja doador. 7 horas da manhã, em ponto, vai já sair aqui da igreja. Se você chegar depois, já não pega mais a Kombi, então chegue no horário para você, se puder, participar, mas esteja em oração, sustentando a vida dela. A Maísa também, nós temos ali orado. Se Deus quiser, daqui a pouco o Home Kerner vem para casa também, mas Deus tem cuidado de tudo isso. Eu vi que agora há pouco, quando estávamos para começar o culto, a irmã Luci pediu que orasse pelo irmão Moisés também, está com uma gripe muito forte, pediu que nós orássemos por ela também. Além, irmãos, de todos esses pedidos na área de saúde, nós pedimos também que os irmãos orem pelos trabalhos da igreja. Domingo à noite, irmão, nós temos um culto evangelístico. Eu não sei quantas pessoas você já convidou. Meu desafio nessa semana foi esse, né? Para que você pudesse convidar pessoas para estar aqui no domingo à noite. Ore também, irmãos, pelos estudos bíblicos que estão acontecendo. Ontem, o cunhado de Roberta, a irmã de Roberta também, no estudo bíblico, decidiram ao lado de Jesus também. O Rogério e a Sandra, oremos por eles também, para que Deus possa continuar abençoando. E outros mais estudos estão acontecendo, que Deus possa continuar abençoando. Peço aos irmãos que orem pela terça-feira. Nós vamos estar lá em Campos, já tem uma caravana de irmãos aqui da igreja. Vamos estar ali com moradores de rua, levando alimento, cobertores que os irmãos doaram, água, gorros e outras questões mais. Então nós temos essa ação missionária. Peço que os irmãos orem por isso também, coloquem diante de Deus, irmãos, porque são lutas que nós atravessamos e enfrentamos, mas o nosso Deus é maior. Ele é o Deus Todo-Poderoso, então Ele pode cuidar e pode usar as nossas vidas para abençoar aqueles outros que tanto estão precisando de Deus nessa hora. Ore também pelos demais trabalhos. No outro final de semana, sexta, vamos celebrar os aniversários dos embaixadores. Desde Batista, na sexta-feira aqui, nosso culto, vamos celebrar o aniversário dos embaixadores. No domingo pela manhã, dia 14, tem batismo aqui na igreja, então ore por isso também. E à noite nós vamos ter a cantata dos homens. Orem por essa programação também. E de 15 a 21, irmãos, uma semana inteira, a nossa EBF vai estar firme e forte acontecendo aí também. Então oremos pelas nossas crianças, por esse ministério infantil. E eu vou fazer só mais um convite, senão depois você não vai lembrar nada disso que eu falei, não é isso? Mais um convite só que eu quero compartilhar com você. No dia 15 vai ter um culto de gratidão ali na minha casa também. Claro, eu convido toda a igreja para participar, porque no dia 13 eu e Márcio vamos completar 22 anos de casado. No dia 15 eu faço aniversário, dia 18 ela faz aniversário. Então
é uma festa grande, não é isso? É 3 em 1, então na segunda, no dia 15, vamos ter culto lá de gratidão, né? E todos estão convidados a estarem conosco, participando desse momento ali também. E eu queria convidar você nessa hora, para fechar os seus olhos, para nós falarmos com Deus mais uma vez, colocando tudo isso, e certamente talvez você tenha outras coisas que você queira colocar diante de Deus nessa hora. Então eu convido você a colocar diante de Deus também. Amantíssimo Deus e poderoso Pai, nós estamos em Tua casa, nós estamos em Tua presença, e nós reconhecemos que só Tu és Deus, só Tu és grande, poderoso, soberano, só Tu és digno, Senhor, de honra, de glória e de louvores. E nessa noite, mais uma vez, Senhor, nós Te exaltamos pela beleza da Tua santidade, pela Tua grandiosidade, e nós Te exaltamos, Senhor, pela Tua bondade para conosco também. Obrigado, Senhor, pela Tua igreja, obrigado pelos nossos 450 irmãos, obrigado por cada família da Tua igreja, por cada ministério, por cada organização. Obrigado, Senhor, porque aqui é o povo do Senhor, e nós queremos viver na dependência do Senhor. Rogamos, Senhor, que o Senhor possa estar abençoando nessa hora aqueles que precisam do Teu cuidado, aqueles irmãos que estão enfermos, aqueles irmãos que estão se recuperando, aqueles que nessa hora precisam de uma solução do Senhor. Nós colocamos tudo isso diante de Ti, porque só Tu, Senhor, é o médico dos médicos, é o Senhor dos senhores, é aquele que pode o que nós não podemos fazer, e é por isso que nós depositamos em Tuas mãos. Mas nós pedimos também, Senhor, pela alma daqueles que ainda não tomaram uma decisão ao lado do Senhor. Já lhe pedimos, Senhor, pelo culto domingo à noite, pelos nossos visitantes, pedimos por aqueles que estão recebendo estudos bíblicos, que o Senhor possa nos ajudar e nos capacitar para levar a boa palavra do Senhor a cada um deles. Eu lhe peço, Senhor, também que o Senhor esteja abençoando todas as programações da Tua igreja, todas as atividades, e que em cada momento que nós nos estivermos reunidos na Tua casa, seja o momento de nos encontrarmos com o Senhor, de o Senhor falar aos nossos corações, e da comunhão, a doce comunhão do Espírito Santo de Deus esteja sempre entre nós. Agora, Senhor, eu coloco a Tua palavra que iremos compartilhar nesse momento em Tuas mãos. Ajuda-nos, Senhor, a compreender as Escrituras Sagradas. Ajuda-nos, Senhor, a abrindo a nossa mente para que o Senhor mais uma vez se revele a nós, e que a Tua palavra venha ao encontro das nossas necessidades. Assim nós oramos, em nome de Jesus, amém e amém. Irmãos, nós estamos aí na nossa maratona de Apocalipse. Como os irmãos sabem, nós estudamos até agora 3 capítulos, apenas 3 capítulos, estamos começando, mas hoje nós vamos estudar um capítulo logo inteiro. Vamos estudar o capítulo 4 todo hoje, mas são só 11 versículos, fique tranquilo que não é como o Salmo 119, né? Isso é um capítulo bem menor, então não vai delongar tanto. Antes de meia-noite nós já terminamos, se Deus quiser. Irmãos, nós vamos estar estudando esse capítulo, mas é importante a gente fazer uma recapitulação, sempre para você poder entender esse livro de Apocalipse. Primeiro você tem que saber o contexto, o que estava acontecendo lá na época. Havia o Império Romano, havia o Imperador, os cristãos estavam sendo perseguidos, muitos estavam sendo presos, perdendo seus bens, estavam sendo literalmente alguns perdendo a própria vida. Então nós precisamos entender isso. A carta de Apocalipse, irmãos, é uma carta de encorajamento para aqueles irmãos, e é para nós nesse tempo presente também. Essa carta de Apocalipse, irmãos, é para mostrar que existe um trono e que alguém está sentado nesse trono, e não era o imperador romano. Quem está sentado no trono é Deus, o nosso Deus, o Todo-Poderoso. E esse livro tem algumas interpretações, e uma daquelas que eu entendo que se aproxima mais, seja da questão aí da palavra de Deus, ele trabalha com algumas seções. É como se ele se dividisse o livro em diversos pedaços. A primeira parte foram os 3 primeiros capítulos, que mostra claramente o seguinte: Jesus vai voltar. A ênfase dos primeiros capítulos são essa: Jesus vai voltar. Inclusive é o tema da nossa campanha de missões estaduais. Então essa é a ênfase. No primeiro capítulo, não sei se você se lembra, mas João teve uma visão. Ele viu quem? Jesus. Mas não mais como o servo sofredor,
mas agora como o Jesus da glória, o Jesus todo-poderoso. E no capítulo 2 e 3, João vê ali as cartas que Jesus envia para a sua igreja, mostrando que eu conheço muito bem cada um de vocês, sei das suas obras, sei das coisas que vocês também precisam acertar. E a palavra de Jesus sempre era um apelo a arrependa-te daquilo que precisa ajustar e volte-se para mim. E ele fez diversas promessas à sua igreja. A partir de hoje, irmão, nós vamos entrar no capítulo 4. Vai ser o tema que nós vamos estudar hoje. E a ênfase desse capítulo é o seguinte, irmãos: Deus está no trono e Jesus tem o livro da história na sua mão. Essa é a ênfase desse capítulo, dessa segunda sessão, que vai do capítulo 4 ao 7. Guarde isso, irmãos: Deus está no trono e Jesus tem o livro da história na mão dele. Então vamos ao texto. Vamos ler na versão Ara hoje, Petra. Vamos acompanhar na versão Ara, que ele diz o seguinte: depois destas coisas. Que coisa? Daquela primeira visão que ele teve, em que, na verdade, Jesus se revela para ele. Ele viu Jesus e Jesus se revelou. Então, depois dessas coisas, olhei e eis não somente uma porta aberta no céu, como também a primeira voz que ouvi. Então vamos entrando na história e vamos entendendo. João estava dizendo que depois daquela revelação inicial, ele viu que uma porta aberta onde? No céu. Então Deus estava mostrando para João alguma coisa. Ele vai mostrar para João alguma coisa. João vai ver alguma coisa, porque quando uma porta abre, normalmente você vai ver alguma coisa. Então uma porta estava abrindo, e ele diz que ouviu uma voz, ou seja, mas como também a primeira voz que eu ouvi. Mas que primeira voz é essa? Apocalipse 1:10 vai nos falar exatamente sobre isso aqui. Apocalipse no capítulo 1, no verso 10 diz: achei-me espírito no dia do Senhor e ouvi por detrás de mim grande voz como de trombeta. Então João está dizendo o quê? Essa mesma voz que ele havia ouvido, ele estava o quê? Ouvindo novamente. E o texto continua, irmãos, e a voz disse o que é para ele? Sobe para aqui, e eu te mostrarei o que deve acontecer depois dessas coisas. Irmãos, a igreja estava sofrendo, a igreja estava sendo perseguida, a igreja estava padecendo, mas Jesus, Deus queria mostrar para João Batista: sobe aqui. João Batista não, João o apóstolo, sobe aqui, que eu quero lhe mostrar o que vai acontecer depois. Irmãos, o único que tem o controle do futuro e sabe todas as coisas é Deus. O homem até tenta às vezes, irmãos, mas nós não temos a capacidade de prever o futuro e nem saber o que vai acontecer. O futuro, na verdade, está sempre nas mãos de Deus. Ele é o soberano, ele tem o livro da história na mão, é ele que está no controle. Então, no verso 1 lá do capítulo 4, está dizendo exatamente um convite para João: João, sobe até aqui, porque eu quero mostrar para você o que vai acontecer. E aí vai continuar, no verso 2 diz: imediatamente eu me achei em espírito. Irmãos, a visão que João ia ter ali, em carne, ele não poderia ver aquilo, somente em espírito, porque nenhum homem pode ver quem Deus é realmente e resistir àquilo. Na verdade, ele nem vê exatamente o que Deus é, mas ele vê o esplendor de Deus. Mas em carne humana não seria possível, porque a Bíblia diz que Deus habita em luz inacessível. 1 Timóteo, no capítulo 6, no verso 16, fala sobre isso, que Deus habita em luz inacessível e que ninguém pode resistir à sua vida. O único que possui imortalidade, que habita em luz inacessível, a quem homem algum jamais viu, nem é capaz de ver, a ele honra e poder eternamente. Então, irmãos, ele se acha em espírito ali, porque em carne humana não seria possível ele fazer aquilo. Então ele está em espírito ali. E o verso 2, ele vai continuar. E João diz, irmãos, que ele viu, a primeira coisa que ele viu o quê? E eis armado no céu um trono. O imperador romano, ele tinha um trono, mas o verdadeiro trono que governava o mundo, Deus queria mostrar: o verdadeiro trono está no céu, não é na terra.
O verdadeiro trono que controla tudo está lá no céu, irmão, não está aqui na terra, não. Aqui os homens podem ser até poderosos, os homens podem até se achar muita coisa, mas na verdade, irmãos, aonde está o verdadeiro trono, ele está no céu. O que comanda tudo, irmãos, não é o trono da terra. O que comanda tudo é o trono que está onde? No céu. Então a primeira coisa que João vê, irmãos, é trono. Essa palavra, irmãos, trono, ela aparece, na verdade, 67 vezes no Novo Testamento, e dessas 47 só no livro de Apocalipse, e dessas 12 vezes só no capítulo 4. O capítulo 4 fala de trono, por isso que eu falei, irmãos, existe um trono. E ele diz mais uma coisa, irmãos: e no trono alguém sentado. O trono não está vazio, não, irmãos, tem alguém sentado nele. Isaías capítulo 6, no verso 1, Isaías começa dizendo: no ano em que morreu o rei Uzias, eis, que eu vi assentado sobre o trono, sobre um alto e sublime trono, e as abas de suas vestes enchiam o templo. Então, irmãos, quem está assentado no trono é o nosso Deus. O imperador romano, ele achava que ele era um semideus, que ele era um deus, ele achava tudo isso, irmãos. Mas aquele trono dele é um trono passageiro, que está sob o controle de Deus. O verdadeiro trono, realmente, irmãos, é aquele que está no céu. É ele que comanda toda a história. E aí, irmãos, João vai começar a narrar um pouquinho do que ele viu. Ele vai tentar traduzir em palavras humanas o que ele viu. No verso 3 ele diz: e esse que se achava sentado é semelhante. Irmãos, ele não viu Deus exatamente, ele viu o esplendor de Deus. Então ele começa a narrar um pouquinho, tentando traduzir em palavras aquilo que ele tinha visto. E ele diz: ele tem o aspecto de uma pedra de jaspe. Essa pedra, irmãos, exatamente, a pedra de jaspe, é uma pedra, sim, ela é muito limpa, cristalina, uma pedra muito pura. Essa é a pedra de jaspe. E a pedra de sardônio é uma pedra que tem um brilho vermelho muito forte. Então ele vê essas duas coisas, ele faz essa comparação da visão que ele está vendo. Irmãos, temos que entender que ele tentava traduzir em palavras aquilo que ele estava vendo, nas palavras que ele conhecia. Então ele trouxe pedras preciosas para demonstrar a visão daquilo que ele estava vendo. Essa pedra jaspe, nós podemos entender que representa a santidade de Deus, porque Deus é santo. Isaías, acabamos de falar agora há pouco, mesmo diz, santo, santo, santo é o Senhor. Em Levítico, Pedro também repete, fala, Deus dizendo: sede santos porque eu sou santo. E esse vermelho traz uma ideia de juízo, porque Deus é santo e Ele também vai exercer juízo. Mas é interessante, irmãos, que Deus, sempre antes do juízo, Ele concede da sua misericórdia, da sua graça às pessoas. E ele diz, irmão, João está dizendo que ele viu o quê? Um arco-íris. O que significa o arco-íris, irmãos? É a aliança de Deus. Não é o que estão falando aí hoje, não, porque vão distorcendo, pegando as palavras, mudando o sentido. Mas o arco-íris, irmãos, é a aliança de Deus, dizendo que jamais iria destruir novamente o homem através do dilúvio. Então o arco-íris, e normalmente quando às vezes chove muito, quando vê sol, aparece o quê? O arco-íris. O arco-íris, irmãos, é o símbolo da misericórdia de Deus. Então, quando João vê aquilo ali, João está vendo esse símbolo, que é exatamente o que Deus continua fazendo, irmãos. Ele traz esse aspecto da esmeralda. Então, ele traz esse sentido que Deus, irmãos, sempre, antes de exercer juízo, Ele sempre mostra a sua misericórdia e a sua graça. O desejo dele, irmãos, é que ninguém pereça. Lembra de 2 Pedro 3,9? 2 Pedro 3,9 fala exatamente isso, que Deus não deseja que ninguém pereça. Por isso que ele é longânimo, por isso que parece alguns acham que ele está demorando, que ele está retardando. Não, irmão, é porque ele está dando oportunidade para que as pessoas possam se arrepender, para que as pessoas possam se voltar para Deus, para que as pessoas possam se encontrar com Deus. Então ele está sempre dando oportunidade. E o verso 4 ele continua, e ele está revelando aquilo que ele viu, irmãos, ao redor do trono. Há também 24 tronos, e assentados nele 24 anciãos vestidos de quê? De branco, em cujas cabeças estão o quê?
coroas de ouro. O sentido aqui, irmãos, é a totalidade da igreja do Senhor, do Antigo Testamento e do Novo Testamento, as 12 tribos e os 12 apóstolos. Esse é o sentido desse verso aqui, é a totalidade da igreja do Senhor, porque um dia toda a sua igreja estará reunida diante dele, com vestes brancas estarão e com coroas, porque a palavra de Deus diz que nós também vamos julgar junto com Cristo. Então é por isso que eles estão ali sentados com o Senhor. Então, irmãos, apesar de toda a perseguição, o sofrimento que a igreja estava passando, Deus está dizendo para João: João, um dia vocês vão estar todos aqui. E essas privações, tribulações que nós passamos, ela é passageira, ela é muito pequena. Romanos 8:18 nos fala sobre isso, que é muito pequeno, irmãos, isso que nós passamos vivendo aqui, diante de toda a glória, diante de tudo aquilo que nós vamos ver. Então o sentido aqui desse verso 4, ali, né, Romanos 18, porque para mim tenho por certo que os sofrimentos do tempo presente não podem ser comparados com a glória a ser revelada em nós. Não tem, irmãos, como comparar. Então Deus está mostrando: João, eu sei que vocês estão sofrendo, eu sei que vocês estão perseguidos, mas vocês vestirão vestes brancas, vocês estarão comigo aqui, inclusive vocês vão reinar comigo também. Mas João viu mais uma coisa, irmãos. No verso 5 diz que do trono saíam relâmpagos, vozes, trovões, e diante do trono, irmãos, ardem 7 tochas de fogo, que são os 7 Espíritos de Deus. Então João está vendo mais coisa. A ideia aqui agora, irmãos, é o juízo de Deus, porque desse trono, irmãos, de santidade, desse trono ali em que aqueles que têm as suas vestiduras lavadas e redimidas pelo sangue do Cordeiro, que receberam as suas vestes brancas, que vai estar lá sentado junto com ele, desse trono também tem juízo. 2 Coríntios, capítulo 5, o verso 10, irmãos, que de maneira, irmãos, que cada um de nós compareceremos diante do tribunal de Cristo, para recebermos retribuição das nossas obras. 2 Coríntios 5:10 nos fala sobre isso. Todos nós fala sobre isso. Está ali, ó, porque importa que todos nós o que compareceramos perante o tribunal de Cristo, para que cada um receba segundo o bem ou mal que tiver feito por meio do corpo. Romanos 14:12 fala também de maneira que cada um de nós dará conta de si mesmo. Ou seja, haverá, irmãos, um juízo. Os homens às vezes zombam de Deus, irmãos. Às vezes os homens escarneiam de Deus, riem, ficam zombando, irmãos, mas vai haver um juízo. Mas Deus é longânimo, Deus é misericordioso, irmãos. Deus está dando oportunidade, e é por isso que nós anunciamos o Evangelho, por isso que nós pregamos a palavra de Deus, porque quem não for lavado e redimido pelo sangue do Cordeiro, quem não receber as vestiduras brancas, não vai poder estar sentado lá junto daquele trono. Mas ele continua, irmãos, porque no verso 6 ele fala: João viu adiante do trono um como de mar de vidro, semelhante ao cristal. Eu já falei agora há pouco, irmãos, Deus é santo, e para chegar perto dele, irmãos, requer santidade também. Tanto que Hebreus fala, né? Segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá Deus. Aquele trono, irmão, para você chegar ali, você tem que estar limpo. Limpo de mão, limpo de coração. Na verdade você tem que estar lavado, redimido pelo sangue do Cordeiro. Você não pode estar na poluição, contaminado, porque quem está na poluição, irmãos, são os perversos, são os homens que não conhecem a Deus. Isaías 57:20 faz um contraste muito grande com esse texto aqui. Isaías 57:20 diz o seguinte: mas os perversos são como o mar agitado. Lá em Apocalipse, João viu o que? Um mar de vidro, semelhante ao cristal. Mas os perversos como o mar agitado, que não se pode aquietar, cujas águas lançam de si lama e lodo. Mas diante do trono de Deus, irmãos, existe um mar também, e é de cristal. É um mar de cristal, irmãos. Então, irmãos, para nós andarmos nesse mar de cristal, nós precisamos ter uma vida santa, uma vida limpa, uma vida purificada. E nós precisamos ter muito cuidado, irmãos, porque o nosso inimigo é ardiloso, ele é enganador, e ele sabe, irmãos, que a única forma que ele pode fazer de derrotar o povo de Deus é quando nós pecamos, é quando nós nos sujamos, é quando nós nos lambuzamos. É a única forma que ele tem para nos embaraçar,
É por isso, irmão, que nós temos que fugir de todo esse embaraço. Hebreus nos fala sobre isso, que nós temos que largar todo esse embaraço do pecado que tanto nos assedia, que está ali à nossa volta, porque nós queremos estar, irmãos, nesse mar de cristal. Nós queremos estar lá junto com o Senhor. Mas ele viu mais uma coisa, irmãos, e agora é uma coisa um pouco diferente, que talvez a gente tenta até imaginar e não consegue entender. Diz que, e também no meio do trono, e à volta do trono, 4 seres viventes, cheios de olhos por diante e por detrás. E ele vai continuar no verso 7. O primeiro ser vivente é semelhante a leão, o segundo semelhante a novilho, o terceiro tem o rosto como de homem, e o quarto ser vivente é semelhante à águia quando está voando. Lembre-se que é um livro de simbolismo, que está todo um simbolismo. E aí vão existir algumas correntes de interpretação, e 2 principais nós temos. Alguns defendem que isso aqui tem a ver com os 4 evangelhos, porque em Mateus, Jesus é o rei, o leão é o rei, não é isso? Então Jesus é o rei. Se você olhar em Mateus, Jesus é apresentado como rei. Em Marcos, que é o novilho, o boi, Jesus é o servo, se você observar em Marcos. Em Lucas, se você observar, Jesus é o homem perfeito. Em João, Jesus é aquele que desceu do céu e subiu para o céu de novo. Isso é uma corrente de interpretação. Uma outra corrente, que é o que eu acho, é o meu entendimento em relação a tudo isso, é que aqui representa a totalidade da natureza, louvando e glorificando a Deus. O leão entre os animais selvagens, o boi entre os animais domésticos, podemos dizer assim, o homem, que é a obra-prima da criação de Deus, e a águia representando os pássaros, vamos dizer assim, aqueles que voam. Então esse é o sentido. E esses 4 seres viventes, irmão, faziam algo. O verso 8 fala o seguinte: e os 4 seres viventes, tendo cada um deles respectivamente 6 asas, estão cheios de olhos ao redor e por dentro, não tem o que? Descanso, nem de dia nem de noite, proclamando o que? Santo, santo, santo é o Senhor Deus, o Todo-Poderoso, aquele que era, que é e que há de vir. O céu, irmãos, é lugar de adoração. Lá nós vamos adorar a Deus continuamente na presença dele. E aqui, irmãos, por isso que eu vou por esse lado dessa interpretação, que representa a totalidade da natureza, porque toda a natureza, irmãos, os céus o que? Manifestam a glória de Deus, os céus proclamam a glória de Deus, a natureza também adora e louva. Então aqui acho que esse é o sentido mais apropriado, apesar do outro ter alguma lógica, mas eu caminho mais para esse lado aqui, nesse sentido. É o que João estava vendo. E o verso 9 continua: quando esses seres viventes derem glória, honra e ações de graças ao que se encontra sentado no trono, ao que vive pelos séculos dos séculos, os 24 anciãos prostrar-se-ão diante daquele que se encontra sentado no trono, adorarão o que vive pelos séculos dos séculos e depositarão as suas coroas diante do trono, proclamando. A igreja, irmãos, como eu disse, vai estar adorando a Deus. Aqueles anciãos, os 24, que no meu entendimento representa a totalidade da igreja, do Antigo Testamento e do Novo Testamento, a igreja estará o que lá? Adorando a Deus. Quando aqueles 4 animais, irmãos, eles ali, eles diziam glória, honra e ações de graça ao que se encontra, aqueles 24 anciãos, diz o texto, irmãos, que eles adoravam e depositavam as suas coroas diante do altar. Mas no verso 11 ainda diz mais uma coisa, irmãos: tu és digno, Senhor e Deus nosso, de receber a glória, a honra e o poder, porque todas as coisas tu criaste, sim, por causa da tua vontade vieram a existir e foram criadas. Quando nós olhamos para esse capítulo 4, irmãos, que numa primeira leitura pode parecer um pouco confusa, por causa desse simbolismo dos anciãos, dos animais, e de fato não é uma leitura muito simples, como outros textos que você lê, e você lê com muita tranquilidade. Mas aqui lembre-se, aqui é um livro de simbolismo, é uma linguagem apocalíptica, ele tem um sentido um pouquinho mais figurado, não é literal, vamos dizer, tudo que você vai encontrar é apocalíptico. Então, e João está expressando com suas palavras aquilo que ele viu.
Mas a essência, irmãos, que nós temos que olhar para esse capítulo 4 é: existe um trono que governa o mundo e tem alguém assentado nele, e esse é o nosso Deus. Segundo, irmãos, o trono que governa o mundo não é o trono da terra, é o trono do céu, não se esqueça disso. Terceiro, irmãos, a igreja pode enfrentar lutas e tribulações, mas as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja do Senhor. Um dia a sua igreja estará toda reunida diante de Deus, de vestes brancas, naquele mar de cristal, louvando e adorando a Deus. E tudo isso, irmãos, que passamos por esse tempo que nós vivemos aqui, que para alguns pode ser muito, para outros um pouco menos, mas que na verdade tudo é muito breve, quando nós comparamos com a eternidade, não há de se comparar com a glória que um dia vai ser revelada a nós. Desse grande privilégio, irmãos, que nós estaremos juntos, na presença de Deus, adorando, cultuando, louvando o nome de Deus. Então, desse capítulo 4, que traz toda uma linguagem figurada, irmãos, guarde isso aqui, esse verso 11, vamos ler juntos esse verso 11? Tu és digno, Senhor e Deus nosso, de receber a glória, a honra e o poder, porque todas as coisas tu criastes, sim, por causa da tua vontade, vieram a existir e foram criadas. Irmãos, eu gosto muito disso, porque tu és digno, Senhor e Deus nosso. É o nosso Deus, irmãos, que é digno de louvor, de honra e de glória. Não é o Deus lá distante, não, irmãos, é o nosso Deus. E que para nós que já entregamos a nossa vida a Jesus, a Bíblia diz que Ele habita em nós. Apesar de toda essa grandiosidade, apesar de todo esse poderio, Ele é o nosso Deus. E saiba de uma coisa, irmãos, que mesmo quando às vezes não entendemos e não compreendemos, a palavra de Deus nos diz que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. E eu creio nisso, irmãos. E às vezes é difícil crer nisso. Às vezes somos desafiados a não crer nisso. Parece que Deus não está agindo, que Deus está parado, que Deus não está olhando, não está vendo as minhas dificuldades. Mas Deus, irmãos, continua no trono. E o livro da história está na sua mão. Não está na nossa mão, não, irmãos. Deus é que tem o livro da história. É Ele que sustenta o mundo. Ele que guarda a minha vida e a sua vida. Ele que está conduzindo toda a nossa história. E eu não sei o que vai acontecer no meio do caminho, mas eu sei que no final nós vamos estar lá naquele mar de cristal. E nós vamos estar juntamente com toda a igreja do Senhor, de todos os tempos, de todas as épocas, louvando e adorando a Deus. E vamos poder contemplar, irmãos, tudo isso que João viu só um pouquinho ali. Nós vamos poder ver isso face a face. Porque a palavra de Deus nos diz lá em 1 João, que um dia nós veremos como Ele é. E seremos inclusive como Ele é, porque nós vamos receber um novo corpo, um corpo glorificado. E a igreja, irmãos, ela não vive pensando nas coisas desse tempo, mas nós buscamos as coisas que são da onde? Que são do alto, que é o que Paulo nos diz em Colossenses 3:1. Quando nós olhamos também, ali diz ali, né? 3:1, Pedro, os versos 1. Portanto, se fosse ressuscitados juntamente com Cristo, buscais as coisas lá do alto, onde Cristo vive, assentado à direita de Deus. E nós já não somos mais daqui, irmãos. Filipenses 3:20 fala sobre isso. Nós agora, irmãos, a nossa pátria agora é a pátria o quê? Celestial. Não é mais a pátria terrena. Filipenses 3:20 diz isso. Pois a nossa pátria está onde? Nos céus. De onde também aguardamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo. Irmãos, então nós temos que viver com essa expectativa. Às vezes nós depositamos a nossa expectativa nas coisas desse mundo, e aí nós vamos nos frustrar realmente, porque as coisas desse mundo nós não temos o controle dela, irmãos, mas a nossa vida nós precisamos entregar ao controle de Deus. Então dessa noite eu quero que você saia daqui pensando sobre isso, irmãos. Existe um Deus que está no trono, e Ele está no controle da história, e Ele continua agindo, Ele continua operando, Ele continua cuidando da sua igreja, Ele continua sustentando o seu povo.
E Ele continua nos aguardando para um dia nós estarmos junto dEle. Não se esqueçam disso, não duvidem disso, mesmo quando tudo parece dizer não, mesmo assim, confie que Deus está agindo, que Deus está operando. Amém, irmãos? Convido você a orarmos mais uma vez. Senhor nosso Deus, nosso Pai, nosso eterno Deus, nós mais uma vez colocamos as nossas vidas diante do Teu altar. Nós sabemos, Senhor, que muitas vezes nós somos falhos, muitas vezes nós somos incompreensíveis, muitas vezes nós queremos que as coisas aconteçam da nossa maneira, mas nessa noite nós queremos renovar e reforçar que nós confiamos na Tua soberania, nós cremos no Teu poder, nós cremos na Tua ação, e nós cremos que o Senhor está agindo e operando, e quando o Senhor age, nada impedirá. E é por isso que nessa noite, Senhor, eu coloco cada uma vida de cada irmão que está aqui nessa hora em Tuas mãos. Cuide, Senhor, do Teu povo, cuide, Senhor, da Tua igreja, esteja abençoando cada um de nós, nos fortalecendo, nos dando vigor, nos dando alegria, e que juntos, como um só povo do Senhor, possamos prosseguir firme e constante, sempre abundantes na obra do Senhor. Abençoe, Senhor, o nosso café da comunhão agora, abençoe a nossa noite, nosso final de semana, abençoe as atividades da Tua igreja, porque essa igreja é do Senhor, e nós estamos aqui para Te servir, para Te adorar, para Te cultuar. Nós estamos aqui, Senhor, porque nós queremos ver o agir de Deus entre nós, e nós queremos ver a manifestação da Tua glória em nosso meio. Nós rogamos, Senhor, por aqueles que ainda não tiveram encontro com o Senhor. Continue tendo misericórdia dessas pessoas, Senhor, e desperte a Tua igreja, desperte a minha vida e a vida de cada um de nós, para pregarmos o genuíno evangelho para aqueles que ainda não Te conhecem. Assim nós oramos nessa hora, em nome de Jesus. Amém